Olá, hoje nós vamos falar sobre o método dos mínimos quadrados. O nosso grupo é composto por Clara Alves, Débora Barros, Diego Daniel e o nosso orientador é Marcelo Borges. O nosso relatório tem como objetivo modelar o movimento de lançamento oblíquo a partir de medições ruidosas utilizando o método dos mínimos quadrados para encontrar uma função que descreve o movimento. Com essas equações de trajetória, a gente vai prever se o objeto vai atingir o alvo. E no final a gente vai comparar o resultado do nosso modelo com o que de fato aconteceu. O MMQ é um método matemático de otimização que é utilizado para encontrar o melhor ajuste de determinados pontos. Ele minimiza a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e os valores estimados, de forma que a gente consegue encontrar uma função que melhor se ajusta a esses pontos, né, e reduz o erro quadrado. Aqui nós temos as quatro primeiras imagens, né? E aqui a última imagem. Aqui abaixo nós temos uma tabela mostrando a posição do objeto em cada, é, em cada imagem e tempo. Essas imagens foram coletadas para que a partir delas fosse gerada a função que representasse o movimento. Que eu vou mostrar por enquanto, é o escolhe para a questão 1, que pede para que encontrarmos os valores A0 e A1 que melhor ajustem os pontos coletados e encontrar a função linear, que contém o A0 e A1. Aqui, primeiramente, tem as funções mmq, que será chamada, aqui é representando o que que ela faz. Depois ela chama a função de Gauss para resolver a matriz dada pela mmq a partir da eliminação de Gauss. E a eliminação de Gauss ele vai chamar outra função, que é a resolução retroativa, que vai então retornar nosso x, que vai ser os valores dos coeficientes. Aqui embaixo temos as chamadas para resolver essa questão 1. Esses são nossos pontos no eixo x e esses são os nossos pontos no tempo, no tempos. Aqui são as chamadas para A0x, que é no eixo x, e na A1. Chamando MMQ, o T é os nossos tempos, o X é os nossos pontos em X e o nosso 1 é porque é de grau 1. E aqui está o print para mostrar quem é nossa 0 e nossa 1. Chegando a esses valores aqui. Este é o A0 e este é o A1. Aqui é o código feito para plotar esses gráficos, que tem esse gráfico, que tem essa linha que representa a regressão de x, ou seja, é algo mais genérico do que de como os pontos se comportam. É, e vimos que esses pontos vermelhos são nossos pontos coletados. Então a reta gerada pelo MMQ chegou bem próxima aos pontos, com pouquíssimos erros. Bom, esta é a questão 2, que ela é bem parecida com a questão um, só que em vez de uma função linear, ele vai querer uma função quadrática com três valores, A0, A1 e A2, que são diferentes de uma função linear. Bem, estes são nossos dados. Esse y invertido é na visão que a gente, é os dados que a gente pega já pegamos no Python. Tanto é que se vamos ver os dados, ele vai começar assim e vai ficar assim. Então, quando a gente chamou a função do MMQ, a gente mandou o nosso y, que foi o valor total menos esse daqui, que é a visão que ele fica assim. E o 2 é porque é de grau 2. Aqui está o print. Botamos o nome de função linear aqui, que esquecemos de mudar esse nome aqui, mas seria função quadrática. Bom, aqui é o plot do gráfico. Esse, como no primeiro, esse aqui é a função a parábola que encontramos no MMQ, e esses são nossos pontos que vemos que ficam próximos do esperado. Esta é a questão 3, que ele pede para encontrarmos o x e y para todos os t, desde o início até o final do lançamento, com as equações de x e de y. Aqui está nossos y. Esse y invertido é na visão que a gente pegou no Python, que é de zero aqui e vai descendo, que é o mesmo que está no gráfico. Então, por isso, foi esse y que foi usado aqui. Aqui são os cálculos que a gente fez para regressão, tanto para função linear quanto para função quadrática.
Em um plot a gente implantou essa imagem, que é a do primeiro frame. Depois fizemos esses pontinhos, que são nossos pontos, né? E essa reta foi feita a partir da regressão 1 e a regressão 2, que é o lançamento esperado. Esses são os valores de A0, A1 e A2. E aqui seria nosso Y, onde poderia ter batido no alvo. Bom, seguindo aqui na linha das meninas, né, na questão 4, a gente vai utilizar um modelo, né, para determinar o tempo no qual o objeto atinge a posição X do alvo e também qual a coordenada Y em tal tempo, e determinar se o objeto irá atingir o alvo. Aqui inicialmente nós temos nossos valores, né, do nosso alvo, tanto na posição X como na posição Y, e nosso também intervalo de tempo em que ele atinge, né, esse alvo. Nosso código aqui em Python, né, primeiramente vai determinar, calcular o nosso tempo em que atinge a posição em 1022, né, nossa posição em X. Nós vamos isolar aplicamos a equação do movimento uniforme, né, essa equação aqui, e vamos isolar o t. E substituímos, né, os coeficientes A0, A1, obtidos pelo ajuste da curva, com os dados anteriores, e nosso tempo de saída vai ser basicamente esse aqui, ó, 1000 ou 1,90, 56, 80, 84. Pronto. Já para calcular a posição y nesse tempo, né, com o tempo encontrado, usamos a equação do movimento uniformemente acelerado em y, né, essa outra equação aqui. Substituímos, né, o tempo obtido, né, e os coeficientes também, tanto A0, A1 e A2. E a nossa saída encontrado foi 268,0072 em diante. Ou seja, né, o tempo no qual o objeto chega em x igual a 1022, né, e ele está na altura também de 268 pixels. Basicamente, a gente também fez aqui essa função para calcular basicamente a diferença, né, que o tempo em relação ao que nós encontramos, né, que tínhamos já na coleta de dados, e foi basicamente dessa variação aqui. E também da altura encontrada, ou seja, não houve uma diferença ali, houve uma diferença significativa. Bom, aqui a gente trouxe, né, como disse, né, coletando mais dados, porque a gente achou melhor coletar mais dados para ver nossa curva, né, ter valores com mais precisões de estimativa, né, e também, né, melhorar se aproximar mais do real, basicamente, né. Inicialmente a gente tinha 5 imagens, agora a gente passa a ter 10. Aqui a gente aplicou os mesmos códigos, como as meninas já explicaram nas questões anteriores, né, as funções, porém com mais parâmetros, né? A gente passa agora a ter mais dados. Pronto. Aqui, primeiramente, a gente utilizamos essa função, né, de resolução retroativa, onde ela vai vai encontrar, né, essa função linear, né, justamente com seus coeficientes, e aplicando aqui os dados, né, a gente chegou a essa função aqui de y, e plotando aqui o gráfico, nós temos nosso gráfico, né, com uma parábola com curva para baixo, ou seja, com realmente mais pontos, mais precisões reais e uma estimativa melhor. Aqui, né, a gente aplicou para encontrar a nossa função linear, né? Aplicamos aqui no nosso código, foi usado o MMQ, né, justamente, né, considerado onde a gente vai encontrar, né, nossos coeficientes e nossa função, né,
nossa função. A gente encontrou uma função, movimento uniformemente acelerado, né? Seja aqui uma parábola, onde utilizamos aqui encontramos nosso coeficiente, nossa função, e utilizamos aqui para plotar o nosso gráfico. Nossa parábola com mais dados, ou seja, que são pontos 10 dessa curva, e justamente a gente vê uma melhor precisão, né? Os valores mais reais, mais estimados. Bom, aqui a gente já vai encontrar o nosso tempo, né, em que ele vai atingir, né, o alvo, e também nosso y, né, que é basicamente a distância ali desse alvo. Aqui a gente vai encontrar o nosso tempo, né, isolando a nossa variável t da nossa equação do nosso movimento uniforme, com os nossos dados tanto do coeficiente a como do coeficiente a0 e a1, né, obtidos na função, e vamos encontrar esse tempo. Esse tempo será aplicado na nossa função uniformemente do movimento acelerado, né, essa função aqui, e vamos encontrar o nosso y. E nosso tempo obtido foi esse aqui, de 1,920, e nosso y obtido aqui foi 478,41. E também a gente encontrou aqui, aplicando essa função, a nossa diferença do nosso tempo e da nossa altura, né, com relação ao nosso real. Ou seja, essa coleta de mais dados, ela serviu melhor para aproximar, né, melhor, ter uma precisão melhor das estimativas, e também permitir que o modelo aplicado ele represente um comportamento mais real, seja daquela curva ali. E basicamente nosso trabalho foi isso. E muito obrigado.